E aí, obcecados, a gente acabou de assistir a 4ª temporada de House of Cards na Netflix e a gente ficou passado com essa temporada. Então a gente resolveu gravar um vídeo comentando os momentos mais marcantes dessa 4ª temporada. Uhul! Você vai ver isso? Não era essa a proposta? Pessoal, antes de começar a assistir esse vídeo, então, se você é obcecado mesmo, já dá um curtir aqui, ó, pra gente logo no começo. Bom, gente, pra quem não se lembra, a 3ª temporada de House of Cards terminou com um clima bem tenso entre o Frank e a Claire, né? Então muita gente ficou pensando que eles iam se divorciar, porque lembra que naquela cena final, na última cena praticamente assim, da 3ª temporada, a Claire abandona o Frank, né? No momento assim que ele mais precisava dela, né? I'm not going to New Hampshire. Yes, you are. I'll see you in the car. I'm leaving you. E aí, a 4ª temporada, a gente já começa então vendo como que ficou nessa situação, porque o Frank precisava muito da primeira dama do lado dele, pra mostrar que era uma família, né, bem conservada casada, e feliz, unida. Então no comecinho da 4ª temporada a gente começou exatamente desse ponto, né, com os dois assim extremamente afastados. A Claire inclusive volta pra cidade natal dela, né, que é no Texas, e aí fica todo mundo especulando, né, o porquê dela ter se afastado do Frank, não estar junto com o presidente, né, com seu marido. E a gente vê assim que era um duelo de titãs, né, porque os dois, assim, eram quem sabia os podres um do outro, os pontos fracos, né? Inclusive quando a Claire divulga, né, aquela foto do pai do Frank com uma pessoa da Ku Klux Klan, né? Fala, né? Líder deles lá e o E cara acaba tira foto. prejudicando, né, o Frank. O mais interessante nesse plot, assim, pra mim, é que os dois praticamente foi uma segunda Guerra Fria, né? Porque eles não tinham um embate, assim, direto um com o outro. Eles eram, assim, tipo, um joguinho de manipulação um com o outro, mas eles não queriam, sabe, explodir, assim, de uma vez um com o outro, né? Ainda sobre Frank e Claire também, que a gente achou que ia rolar uma briga real ali, né? Que ia rolar uma briga física. Porque o Frank chega a ter sonhos com isso, sobre isso. Dele batendo na Claire e ela enfiando uma faca nele. E a gente fica, será que foi sonho mesmo? Será que se foi um flash forward, vai acontecer depois? Que porra é essa? Fica nesse duelo aí de titãs entre os dois, né? Team Claire e Team Frank. E aí o Frank realmente descobre quem foi que pegou a foto do pai dele com o líder, né, da Ku Klux Klan. Quem pegou foi a Claire. E ele vai no cofre, né, leva pra casa a maleta e ele ainda fala: eu sei quem foi, mas eu não queria acreditar. Até porque ele olha pro Mitchell, né, quando o Seth acusa, o Seth é o assessor de imprensa da Casa Branca. E ele acusa o Mitchell de ter vazado essa foto, porque ele é o que mais tinha acesso ao presidente. E aí o Frank pergunta pro Mitchell, né, também. Aí você vê que ele confiava muito no Mitchell, né? Ele amava o Mitchell. Ele olha só nos olhos do cara e vê que ele não tava mentindo. E aí realmente ele chega à conclusão de que foi a Claire. E ele bate a maleta, assim, e ela já sabe, né? Ela já vai lá do quarto. Ela deixa os brincos, lembra, de propósito dentro da maleta. Quando ele abre, né, pra ver se tava a foto, eram os brincos dela, né? E aí eles são um dos maiores diálogos, uma das maiores discussões, assim, né? Que a Claire fala pra ele que ela conta as ambições dela, que ela quer entrar pra política, que ela quer ser vice-presidente, né? E aí o Frank ri da cara dela e fala: querida, você não tem nenhuma experiência, eu não vou fazer isso com você. Ela fala: mas você tá perdendo a presidência pra uma mulher que também não tem experiência, né? Que é a Dunbar, que é aquela outra mulher, né? E a gente fica então uma boa parte dessa temporada acompanhando essa briga. Eu inclusive achei que ia durar mais. Eu achei que, sei lá, eles iam um acabar com o outro mesmo, né? Eu achei também, achei que a relação Frank e Claire ia acabar ali. Tipo, os dois só iam ser inimigos. Mas aí a gente vê que no final a única coisa que a Claire queria era, assim, que a sua ambição, que a sua carreira fossem levadas a sério, né? Tanto que não é levado a sério, que quando ela conta da presidência, como você falou, né? Que ela queria ser vice e ele começa a rir da cara dela, tipo... Você tá brincando, né? Mas eles acabam, assim, meio que fazendo as pazes porque eles percebem que um depende um do outro. Eles dependem um do outro, né? Tanto principalmente na vida profissional, né? Pra manter essa imagem. Sim. Eu acho que o mais foda foi esse, da Claire se impor.
Porque, tipo, ela é mulher, ela nunca vai poder ser vice, ela não sei o que lá. E a Claire, a gente sempre falou aqui que ela é feminista, né? A gente indicou isso no outro vídeo do House of Cards. E ela se fez valer, se fez ser vista. Falou assim, não, eu posso ganhar, eu tenho carisma, eu tenho argumento. Eu sou mais querida que você, lembra Sou que mais ela querida usa que esse você. argumento? E a gente vê que ela também sabe manipular com ela ajudando o presidente, né? Quando o Frank fica com aquela... Quando ele toma um tiro, que a gente já vai falar disso, o vice-presidente do Frank assume, né, a presidência. Que e é a Claire que é um bocó. E a trouxa. Claire por trás de tudo ali, ó, Nossa, falando como ela ele tinha que foi negociar com o Petrov da Rússia, o presidente da Rússia. E acho que é aí que ela mostra, depois quando o Frank acorda tal, que ele vê que ela é muito poderosa. Ele ela respeita é poderosa, ela. Ele respeita ela pela primeira vez como política. Porque ele só respeitava como uma mulher, dona de casa, que apoiava ele em segundo plano. Ele fala, não, ela pode ser melhor que eu. Aí a gente começa a ver assim, tipo, que a união acabou a briga. Eles se unem assim de uma maneira, acho que até mais forte do que das outras temporadas, né? Quem ajudou isso também bastante foi aquele escritor, Tom Yates, né, o autor. Ele também ajudou bastante fazendo aquele discurso lá, lembra? Pra Claire ser bem carismática e não sei o que, e aí ela fala aquilo. E isso foi uma dúvida minha, porque eu não sei até que ponto foi verdade ou mentira. O discurso? Do discurso dela, quando ela fala assim, aquela parte do amor. Você lembra? Que ela fala assim, tipo, eu vi o quanto eu amo o Frank, o quanto ele me faz feliz e o quanto ele é a minha única família, após ela perder a mãe com câncer. Aí você fica assim, tipo, será que foi verdade? Mas eu não consigo acreditar, porque eles são tão manipuladores que você fala, é tudo mentira que eles estão falando, ainda mais a respeito de amor, de família, sabe? Que eles são bizarros. Ela transando, lembra quando ela transa com esse autor que também foi pra mim um mind blowing nessa temporada? Foi. Que até então eu achei que ele queria pegar o Frank e aí, de repente, né? Eles vão ter um threesome ainda ali. Ele vai substituir o Mitchell, vocês vão ver. E já puxando, né, o Mitchell, como o Robson citou ele, pra nós, um outro ponto muito marcante dessa temporada foi a morte do personagem, né? Foi. Que sempre foi muito leal, não só ao Frank, mas também à Claire, né? E sempre foi muito, assim, protetor, e ele tinha uma admiração, né, muito forte, assim, pelo Frank. Você falava, gente... Que era recíproca, né? Porque Eles depois a gente gostavam vê. muito, e ele, inclusive, deu a vida pra salvar o Frank, né? Quando o Lucas Goodwin, que era aquele... Bizarro, na outra temporada, que ele queria ferrar o Frank. Aquele repórter lá, né, que namorou a Zoe, né? Ele namorava a Zoe na primeira temporada. Ele tentou pedir ajuda, né, pra Dunbar, pra outra candidata à presidência, mas ela cagou pra ele. E aí ele tenta matar o Frank, né? E é muito tensa essa cena, né? Quando o Frank leva um tiro. E aí a gente vê que o Mitchell morre e o Frank fica lá no hospital. Ele fica uns bons episódios, né? Meio que em coma, precisa de transplante. E foi um ponto assim que eu falei, gente, como é que o Frank vai superar isso, né, também? Sobre o Mitchell também teve aquela cena muito marcante da mão do Mitchell no quadro. Que ele fala que eu não gostava daquele quadro, ele desenha a mão do Mitchell. E depois a gente vê o Frank voltando lá, né? E vendo a marca da mão ainda, atrás do quadro. Falando agora um pouco desse plot do Frank depois que ele é baleado e fica em coma, precisando de um transplante, a gente vê também uma coisa assim que pra mim foi bem... A gente já sabia disso, mas eu acho que nessa quarta temporada a gente conseguiu entender um pouco mais. É a relação do Doug com o Frank, né? Que chega a ser uma coisa assim surreal. Bizarra. Eu não sei o que ele sente pelo Frank, que é uma lealdade assim ao extremo, e ele tipo idolatra o Frank, faz tudo, ele inclusive até fala que ele quer doar, lembra? Ele vai até a ministra da saúde lá tentar burlar a lista de espera, e ele passa o Frank pra cima. Eu achei um pouco... Você acha, agora falando entre nós, que seria verdade isso na vida real? Que o presidente dos Estados Unidos não seria o primeiro da lista? Não tem como. E a gente torcendo pelo Frank, isso que é bizarro também, né? Não vou nem falar isso. Mas eu não torço pra ele, eu não torço. Você não torce? Eu torço muito que ele se foda. Eu não. Nossa, Robson, você é psicopata igual não, ele? mas eu não sei, na vida real eu não faria isso. Mas o Frank sempre caga pelo Doug, é isso que eu fico muito abismada. Eu falo, meu filho, o que você faz tudo por esse cara? Na terceira temporada, lembra que ele vai na entrevista com o braço todo cagado, quebrado? Sim. Vai lá, se humilhou pra conseguir o cargo de volta, matou a menina e o Frank, tipo, trata ele como um chefe lá, né? Como se fosse mais um funcionário. Quem nasceu pra ser Doug nunca será Mitchell. Bom, a gente não pode deixar de falar da corrida para a presidência, né, nessa temporada, que foi uma das coisas, assim, o plot mais importante, né, talvez, dessa temporada,
que foram assim, várias reviravoltas, várias pessoas, né, tentando se candidatar e depois tiveram que sair. Uma delas foi a Dunbar, que foi a grande concorrente assim do Frank, já tinha né? visto na temporada passada. E aí ela acaba tendo que retirar, né, sua candidatura porque começam a desconfiar que ela tinha alguma ligação com a tentativa de matar o Frank, né? Porque achavam que ela tinha alguma coisa a ver com o Lucas Goodwin, que ela teve, coitada, ela se ferrou bonito, né? Porque ela teve um encontro assim, à toa com o cara. Né? O cara burlou, encontrou com ela não deu trela pra ele. Ela é muito azarada, né? E aí ela acabou. E ela é muito honesta. Porque lembra, ela poderia ter mentido, ela não conseguiu. Ela é tão honesta que ela não conseguiu nem mentir nisso. Era uma mentirinha boba. E aí ela acabou tendo que sair, né? E aí a gente também tem o Conwell, que é aquele loiro alto, bonito, da família perfeita, branco. Que não era perfeita, branco, né? hétero, rico. Né? Tipo, era a família perfeita nas redes sociais também, né? Nossa, isso era muito foda, que você vê como que é tudo manipulado. Ele fazendo aqueles videozinhos caseiros, aí a mulher aparece com os filhinhos atrás, ele brincando com... Nossa, era tudo pensado, tudo né? pensado. E a gente, né, olhando assim, tipo, a gente começa a pensar na vida real, né? Quanta gente na rede social é assim também, né? Finge que é feliz. Mas o que eu gostei, assim, do Conwell é que ele foi, acho que um dos poucos candidatos, assim, que mostrou que ele estava disposto a fazer o que era preciso, e como o Frank, né? Então eles foram um pouco assim de igual para igual, né? Um chantageando o outro, fazendo umas historinhas, né? Lembra também aquela cena quando eles têm que se encontrar, quando eles se encontram pessoalmente pra resolver um negócio, só que no fim eles ficam jogando joguinho no celular. Precisamos falar sobre Katy, que foi maravilhosa, né? Mas secretária também, né? de Estado lá. E quase que ela consegue, né, dar a volta por cima, assim, enganou, né, o Frank e a Claire. O estado da Califórnia vota todo nela, né? Do nada, naquele plot, muito louco também. Que eles querem fazer ela a presidente. E aí o Frank começa a ver que ela tem muito mais popularidade do que ele, começa a ver que ele não tem o que fazer, e ela é realmente inteligente, né? Ela ajuda ele demais. E aí ele tem parte pra ameaça. Ele começa a falar... aquela cena Nossa. muito foda que eu falei, gente, ele tá falando tudo que ele fez pra essa mulher. Que ele fez. Mas aí depois ele dá aquela risadinha irônica. Ele começa a falar que ele matou, né, a Zoe. O Peter Russo. Que o Peter também. E aí depois ele fala assim, você tá achando que eu matei eles? É mentira, eu não matei, mas poderia. E ela fica se cagando, a cara dela, ela fica tipo em choque. E ele ameaça ela também. No, we didn't kill anybody. But we would have, if it was necessary. Um dos plots também mais marcantes dessa temporada foi a matéria que aquele jornalista conseguiu, né, descobrir. Ele descobriu a verdade sobre a trajetória do Frank até a presidência, e a gente vê uma reunião de todos os inimigos do Frank. Então teve até o ex-presidente Walker, né, que é um dos últimos, que o repórter chega até ele, né, e o Walker era muito tapado também, né? Porque mesmo o Frank tendo feito tudo o que ele fez, ele ainda tinha uma dúvida, né? Se o Frank realmente foi um pilantra ou não com ele, né? Só que aí o repórter começa a falar os fatos e ele fala, puta, é verdade, ele me passou pra trás mesmo, né? Teve o Remy também e a Jackie, que se revoltaram contra o Frank também. Foram outros também que sempre foram, assim, né? Achavam que eram parceiros do Frank, mas a primeira, assim, coisa que ele precisava, ele descartava os dois, né? Quem mais que teve? Teve o Jack, aquele que fazia as costelas pro Frank. Jack é Freddy. Ai, meu Deus. Jurava que era Jack. É o Freddy das costelas, né? Que, nossa, também aquela cena quando ele discute com o Frank lá, que ele fala, vai se fuder, não é? Vai se fuder, senhor presidente. You're a motherfucker. You a motherfucker, Mr. President. Não, o cara tá falando, não, o Frank foi muito filho da puta também, né? Foi. Do nada o cara fala que vai embora pra um negócio melhor, aí ele fala assim, veja se você me deixa parabéns, você me pede pra cozinhar costela, velho. Você me pede pra trabalhar no último dia. Que porra de amigo que você é, né? Foi ótimo. Eu preciso citar também a mãe da Claire. Ah, Aquela ali merecia o M de coadjuvante, certeza. Que aí você vê de onde que a Claire tirou também esse jeito dela de ser fria, de ser muito calculista, né? Ambiciosa. Quando ela... Nossa, gente... Quando a mãe dela pede pra ela pede dinheiro.
Que a mãe... Gente, eu gritei com aquela cena que ela fala I am the mother! Não, foi enquanto muito ela foda. também pede pra Claire matar ela, falando ainda assim, se eu morrer agora, isso vai te ajudar nas eleições. Gente, quem ia pensar isso? Quem ia falar isso, né? Uma é mais bizarra que a outra, porque a mãe pede isso e a Claire realmente faz isso, né? Bom, então com o lançamento da matéria desse repórter que reuniu, assim, todos os inimigos do Frank falando as verdades de como que a trajetória dele até a presidência foi um caminho, assim, podre, o país inteiro então começa a ficar em dúvida se aquilo é verdade ou não, né? Inclusive o Frank e a Claire ficam meio preocupados realmente, né? Você vê assim que pela primeira vez os dois não sabem o que fazer. E eles ficam assim, e agora, né? Todos os podres que ele fez, tipo, lá. E assim, pra alguém acreditar é assim. A gente devia ter amarrado melhor as pontas, tipo, ou seja, a gente devia ter matado mais gente, né? Porque leia-se isso nas entrelinhas. Sim. E aí o que acontece? O Frank, tá acontecendo, na verdade, tá tendo aquela família, né, que foi sequestrada pelos terroristas. Sim. E que amedronta todo o país. A gente sabe que os Estados Unidos e terrorismo... Dois moleques, né? É. Dois moleques que sequestram lá a família. E aí o Frank tem que lidar com isso. E o Frank que é foda também, que é aquele como tenta resolver, você lembra? Ter mais destaque, pra ele conseguir destaque, né? E aí o Frank que resolve tudo. Ele fala assim, olha, você tá falando com o presidente, você vai liberar as duas agora, ou então você não vai mais falar com o presidente. O Frank e aí também ele consegue fazer com que libertassem as duas, né? Mas o pai lá fica preso. E aí que a gente vê como que a Claire e o Frank são realmente assim, psicopatas, não tem mais, a gente não tem mais dúvida. Ela vira pra ele e fala assim, vamos tocar o terror. Vamos tocar o terror. Exatamente Na versão isso. dublada, vamos tocar o terror. We don't submit to terror. We make the terror. A gente vê que no fundo eles queriam isso, né? Tanto Eles que queriam isso. ele fala pra deixar o vídeo liberado pra todo mundo Libera o assistir, vídeo. porque ele quer instigar esse ódio da população pra todo mundo apoiar ele, né? E pra tem ele se aquela manter cena no poder. fodaça que a gente tava comentando Nossa, também. Que o cara gente. corta a garganta assim dele mesmo, do sequestrado. E aí a gente vê que todo mundo meio que vira assim, inclusive a gente em casa. Assim, ai, não quero ver, Vira, né? e aí quem são os dois que estão olhando fixamente? Assim, ó, sem mostrar nenhum tipo de abalo, assim, né? Não tão abalados. Nada. Melissa, I love you. Caroline, I love you. Alhamdulillah. Jesus, God, look out. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. E aí a Claire quebra a quarta barreira, né? E ela conversa com a gente, como o Frank sempre fez desde a primeira temporada. Você fica assim, meu Deus, eu fiquei passando mal. E aí você termina assim, com as expectativas altíssimas pra próxima temporada, né? A gente, o que achou que não ia ser uma desunião, os dois realmente se uniram. E viraram, sei lá, ditadores, né? Agora. Ditadores, loucos, assim, loucos extremistas. E eu não sei o que esperar da quinta temporada, sinceramente. Eu não sei como que vai ser os dois assim. Porque agora, o pouco de limite, né, que eles tinham, parece que sumiu, né? Eles estão nem aí. Não tem mais escrúpulos. Não tem mais nenhum. O pouco que eles tinham já não tem mais nenhum agora, né? Sim. Essa pra gente, na nossa opinião, foi a melhor temporada de toda a série. A Netflix se superando. Isso é muito bom quando uma temporada é melhor, né, do que as outras. E eu acho que a quinta também vai ser incrível, a gente tá mal pra esperar. Eu acho que vai ter homenagem a Troar, vai o ter, Tom. sei lá, vai ter o quê? Vai ter o ter exército na caos. rua, Vai ter invasão, vai ter... velho, não sei. Eu acho que vai ter até os dois botando terror, assim, ajudando mesmo o terrorismo a se espalhar. Pra poder agora focar no terrorismo e todo mundo esquecer dos podres do Frank que vazaram. Porque se alguém focar naqueles podres e for investigar, vão descobrir. Pois é. Pessoal, então se você gostou, curte aqui, dá um comentário aqui embaixo pra discutir com a gente a série. Se inscrevam no canal, não esqueçam, hein, pra vocês ficarem sabendo quando saem os vídeos. E até a próxima. Tchau! Tchau! Você tá sentada já? Ué, não, tô em pé. Quer fazer uma animação aqui pro telespectador? Joga as cartas pro alto, depois vai ter que recolher tudo, a Isaura aqui. Você.